Olá, queridos, vamos começar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição 17, que trata discernimento, uma crítica em ação. E essa lição é muito prática, pois ela trata de tomada de decisão. O que está certo, o que está errado? Será que eu estou decidindo certo? Estou decidindo errado? E para nós continuarmos, nós temos que aprender sobre que o Senhor está sempre conosco em nossas decisões. Antes de nós continuarmos a lição, nós vamos orar pedindo a bênção de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigado por essa lição, obrigado por esse dia. Peço que o Senhor possa estar falando conosco, Pai, nesse domingo. Em nome de Jesus, amém. E dando continuidade à nossa lição, eu quero convidar vocês a ler o versículo-chave dessa lição que está em Provérbios 16:1. Que diz assim: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da vida. Discernimento é algo importantíssimo para nós, porque a nossa vida é uma vida de tomada de decisão, todo momento, né? E o discernimento, ele vem como um escudo para a nossa vida, um escudo que ele bate e você para e pensa, e agora, isso está certo ou está errado? E para nós entendermos sobre discernimento, vamos falar um pouquinho sobre a origem da palavra. Essa palavra vem do grego, de uma palavra que se chama diácrino, que significa separação, julgamento. E o que nós vamos estudar esse domingo é sobre o discernimento espiritual, que é um discernimento o qual o Espírito Santo é o grande diferencial em nossas vidas. Porque nós temos o Senhor em nossas vidas. Por isso, quando você tiver que tomar uma decisão, peça sempre ao Senhor. E nós vamos estar aprendendo isso nessa lição. Então, nós vamos começar entendendo o que não é discernimento. Primeiro, o discernimento não é adivinhação. Ou seja, não está ligado à magia, à ilusão, algo equiparado a isso. O discernimento não é intuição, ou seja, não está ligado à emoção, à tomada de decisão, aquilo que você vai decidir não pode estar ligado à emoção, a sentimento. E o terceiro, ele não é oportunismo. O discernimento não é para fins lucrativos, conforme nós temos visto algumas oportunidades acontecerem, para as pessoas falarem, faz isso, isso, isso. Não, discernimento não é isso. Bem, e o que é o discernimento espiritual? O discernimento espiritual é uma ação crítica do cristão, sempre baseado no Espírito Santo, em busca de autenticidade, ou seja, em busca da verdade. O cristão, ele sempre tem que tomar as decisões baseados no Senhor. E é por isso que nós estamos aqui aprendendo isso, porque quando você toma a decisão baseado em você, o que acontece? A decisão acaba sendo intelectual, e o discernimento espiritual, ele é totalmente focado no Espírito Santo. E quando nós falamos isso, nós falamos de pessoas que são lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, tá? Então, nós temos que tomar decisão. Isso é importante você saber, que nós tomamos a decisão, o homem, a mulher, nós tomamos a decisão e o Senhor nos guia para tomar a decisão certa. Bem, e para nós entendermos esse discernimento espiritual, ou discernimento espiritual, nós temos alguns instrumentos para nós utilizarmos na nossa vida. Para que eu tenha o discernimento espiritual, o que eu devo fazer? Primeiro, meditação na palavra de Deus. Eu quero convidar você a ler comigo Hebreus 4:12, que diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A meditação na palavra de Deus é o momento que nós temos para nós ouvirmos a voz de Deus.
E quando a Bíblia fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, a Bíblia, ela fala dela mesma, dizendo que ela é a resposta para todas as nossas inquietações. E como nós temos inquietações, como nós temos decisões a tomar. E a Bíblia, ela tem resposta para tudo que nós imaginarmos. E nós separamos somente 2 exemplos, bem fácilzinho para nós entendermos didaticamente, sobre esses assuntos. Por exemplo, eu vou fechar um negócio com um amigo, vou fazer uma sociedade com um amigo. Qual é o perfil dessa pessoa? Vamos ler na Bíblia o que fala sobre isso? Provérbios 13:20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, esse aí é um exemplo. Será que eu devo me associar a pessoas tolas? Não, a Bíblia é bem clara quanto a isso, né? Se eu ando com sábio, vou ser mais sábio ainda, mas se eu ando com tolo, vou acabar mal. E tantos outros exemplos que eu te incentivo a ler na Bíblia e na revista, os outros versículos que tratam só sobre isso. Devo me associar ou não com a pessoa e qual o perfil dessa pessoa. O outro exemplo que eu quero deixar com vocês é sobre como achar o melhor de Deus para a minha vida quando eu falo de casamento, de namoro e de noivado. Então vamos ler comigo? 31:10 diz assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontra, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Então, quando você vai tratar sobre esse assunto de casamento, a Bíblia é muito clara quanto a isso, né? Tem resposta clara para isso. Por isso, nesse dia, nesse domingo, eu quero te incentivar a você aprender sobre discernimento espiritual e principalmente aprender a meditar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é tudo para nós e ela tem resposta para tudo. Não adianta eu querer falar de discernimento espiritual se eu não falar da palavra de Deus, aquela palavra que fala conosco todos os dias. Então, o outro assunto que nós vamos tratar também é sobre vida devocional. O que significa isso? O que é vida devocional? É aquele momento que você tem a sós com Deus. Aqueles 20, 30 minutos que você tem para ler a Bíblia, para orar, para buscar a direção de Deus, para você ouvir a voz de Deus, para meditar na palavra de Deus. E uma coisa eu queria deixar aqui para você que está assistindo essa aula: se você não tem tempo, se a sua vida é corrida, eu não tenho como fazer minha devocional, a minha vida é muito corrida, olha, eu quero te sugerir, esses 20, 30 minutos fazem a diferença total no seu dia. Esse encontro a sós com Deus é aquele momento que você entra no seu quarto, conforme diz o livro de Mateus, ora, medita, busca a Deus e principalmente o discernimento espiritual está ligado a isso, porque nesse momento você tem assim o tempo de orar e pedir a Deus: Deus, o que eu faço? Qual a decisão que eu devo tomar? Essa ou essa? E o Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo vai te guiar. A voz do Espírito Santo, ela não pode ser confundida com outro tipo de voz. A voz do Espírito Santo é única, é do Senhor falando conosco. E nesse momento devocional, com mais a leitura da palavra, é o momento que nós temos de ouvir a voz de Deus. E por fim, nós queremos falar outra ferramenta, é o jejum, que é o esvaziamento, o autoesvaziamento nosso. É quando nós nos debruçamos em certas situações, pedindo para que Deus tome a direção, para que Deus nos oriente. E é um momento que nós temos de estar consagrando a Deus por meio do jejum. Então, também é uma ferramenta importante para nós. E eu quero incentivar você, se você pode fazer, se você pode orar, faça isso.
faça jejue, ore, leia a palavra, tenha a sua vida devocional, que a partir daí você começa a entender o que é o discernimento espiritual nas nossas vidas. Bem, agora que nós aprendemos o que é o discernimento espiritual, as ferramentas que eu posso usar para ouvir essa voz de Deus na hora de tomar decisão, nós temos uma outra técnica que são alguns questionamentos que nós fazemos, para que eu possa ter certeza se a decisão que eu estou tomando está certa ou errada. Primeiro questionamento é se essa decisão seria tomada pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu tio, pela minha tia, pelo meu irmão, pelo meu pastor, pelo meu líder. Será que eles tomariam essa decisão? Será que essa decisão que eu tomei poderia ser levada ao público? Qual seria a consequência disso ser levado ao público? E o terceiro, será que essa decisão eu poderia orar a Deus? Será que eu teria liberdade para orar a Deus sobre esse assunto? Então são perguntas importantes que nós fazemos e que nós temos que ter a certeza de que a decisão ela é tomada e dentro dessa decisão as consequências que vêm, elas têm que ser consequências boas que venham do Senhor na nossa vida. Bem, e para nós concluirmos essa lição, nós queremos fazer assim uma pergunta. Para que serve discernimento? Prático, na prática, assim, uma pergunta bem prática. Primeiro, para que eu não possa fazer negócio com trapaceiro, né? Para que eu não possa me associar a pessoas do mal. Segundo, para que eu não possa casar com insensato. Quem está na fase de namoro, de casamento, para que não possa casar com insensato, que possa buscar a resposta na Bíblia. E outro aspecto importante é para que eu possa sair daquele campo teórico do eu acho, eu penso. Não, o Senhor é que nos conduz. E outro ponto importante é o ponto de nós fugirmos de decisões erradas, de confusões da nossa vida. Sabe, eu queria deixar essa lição para vocês e queria concluir dizendo que não existe coisa melhor, não existe nada melhor nesse mundo do que ser guiado pelo Senhor. Sabe, quando você tiver dúvida, quando você se deparar com situações que você não sabe o que fazer, que você não sabe como decidir, mas você vai ter que decidir. Busque a Deus na palavra, tenha seu momento de devocional, sabe? Intensifique o esvaziamento de você por meio do jejum. Esteja firme no Senhor, buscando a decisão, porque exatamente o discernimento é para isso, para nós buscarmos um guia para a nossa vida, que esse guia é o Espírito Santo, para nós tomarmos as nossas decisões certas. Olha, esse caminho eu posso te dizer que é o melhor caminho que nós temos para tomar na nossa vida. Tá? Muito obrigado a você, obrigado por esses meses aí que nós passamos estudando juntos. Quero convidar você a estar na Escola Bíblica sempre conosco, seja online, seja presencial, e quero convidar você a continuar orando pela nossa igreja, orando pelos nossos pastores, orando pelos nossos professores, para que em breve nós estejamos juntos na nossa Escola Bíblica Dominical, da Primeira Igreja Batista de Irajá, do Ministério Jovem, que estejamos juntos ali, louvando a Deus e buscando a Deus. Muito obrigado e um abraço para você.